E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, hoje nós acabamos aquele nosso assunto sobre ligações químicas, certo? Tem a só parte de ligações metálicas, mas eu pedi para vocês fazerem um mapa mental. Então, vocês dando uma olhadinha lá, vocês vão conseguir ver de boa. É uma parte bem fácil, bem simples. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Hoje nós iremos começar um novo assunto, que é exatamente as funções químicas inorgânicas. Certo, gente? Por quê? Existem as funções orgânicas e existem as inorgânicas, certo? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, ele diz assim, ó, as diversas maneiras com que os átomos e os elementos químicos se combinam e produzem uma enorme variedade de substâncias com características e propriedades distintas. Essa diversidade de substâncias, em termos de estruturas, separou os compostos em dois grandes grupos, os orgânicos e os inorgânicos. Os inorgânicos, que é o que a gente vai focar agora, ele é dividido em ácidos, bases, sais e óxidos, certo, gente? Então, nós iremos estudar essas quatro propriedades aqui dos compostos inorgânicos, certo? E vamos começar falando hoje sobre os ácidos e bases. Beleza, gente? Então, é o seguinte, os ácidos e bases, eles é como, lá na matemática a gente não vê soma e subtração, que são operações inversas, uma anula a outra. A gente vê multiplicação e divisão, uma anula a outra. O ácido e a base, os ácidos e a base são substâncias inversas ou substâncias contrárias. Um neutraliza o outro. Vamos lá, há muitos séculos, o comportamento ácido-base das substâncias já é conhecido. Claro, as primeiras referências dizem a respeito do vinagre e ao hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Gente, a soda cáustica, que a gente conhece, ela é uma substância altamente básica. A gente vai ver isso quando a gente for falar em pH, certo? Então, obtida pelos árabes no século... Sim, o vinagre, ele é ácido, certo? O vinagre, ele é ácido, ok? Então, ó, lá no século 7, viu, gente? No século 7. Então, a gente já tem essas primeiras ideias de ácido e base lá no século 7. Então, ó, obtida na época e também com a crescente necessidade de explicar os fenômenos associados à acidez e à basicidade. O conceito e que o ácido e a base foram evoluindo ao longo do tempo. Em meados do século 17, ou seja, 10 séculos depois, o filósofo Robert Boyle elaborou as primeiras definições sobre ácido e base por meio de teste de sabor. Gente, o ácido, ele tem um sabor ácido, certo? Os ácidos têm um sabor ácido, um sabor azedo, ok? Já as bases, ela tem um sabor mais adstringente, que amarra na boca. Eu vou dar um exemplo. Quem comer uma banana mais verde, ela tem uma característica básica muito forte. Então, quando você bota na boca, ela fica meio que amarrando na boca, não é? Pronto, isso é uma das características da base. Já o ácido não, ele tem aquele sabor ácido, o limão, aquelas balas kryptonita, não sei o que o cabo bota, é azedo você morrer. Pronto, isso é uma característica de uma substância ácida. As duas, dependendo do nível de pH dela, o nível de pH é quanto ela é forte e quanto ela é fraca, certo? Então, dependendo do nível de pH das duas, as duas elas são corrosivas. Por isso que a gente tem o ácido muriático, que é um ácido que corrói e a gente consegue desentupir, e a soda cáustica, que é uma base que também corrói e a gente consegue desentupir alguma coisa, certo? Então, ó, segundo Boyle, os ácidos, que vêm do latim ácidos, têm um sabor azedo, como eu falei a vocês, e mudavam a cor com o extrato de alguns vegetais. Gente, infelizmente a gente não está na sala para a gente poder fazer algumas experiências, mas o repolho roxo, ele produz na verdade, o extrato do repolho roxo, quando a gente bate ele no liquidificador e aquela água, ele produz ele tem uma substância que ele reage tanto no ácido quanto na base e ele muda de cor, certo? Então tá aqui, ó, a cor de extratos de alguns vegetais produziam gases e quando em contato com alguns metais reagiam com substâncias de caráter básico. Já as bases apresentavam o sabor adstringente, foi que eu falei a vocês, e também mudavam a coloração em alguns extratos de vegetais e reagiam com substâncias de caráter ácido. Então,
As substâncias ácidas reagiam com substâncias de caráter ácido, e as substâncias ácidas reagiam com caráter básico. Um reagia com o outro, certo? Essa substância cuja cor depende da presença de ácido ou de bases que permitiam caracterizar as funções químicas. São chamadas de indicadores. Gente, indicador, aqui pode ser chamado de indicador ácido-base, são aquelas substâncias que vão mudando de cor para falar se aquela substância é ácida ou básica. E isso é muito importante, por quê? Porque graças aos indicadores ácido-base, a gente vai ter o negócio do pH que eu falei a vocês, certo? Então, ó, aqui nós temos algumas características, certo? Então, isso aqui é alguns indicadores. A fenolftaleína, que é um dos indicadores mais famosos, quando a gente coloca ela com ácido, tá vendo, ó? Ela fica incolor, ou seja, não muda de cor. Já que quando você apresenta ela numa substância básica, ela vai ficar rosa. Antigamente, hoje mais não, mas tem aquele comprimido Lactopurga, que para quem tem prisão de ventre e tal, tem uns comprimidos que hoje ele é bem pequenininho, mas os maiores, ele tinha fenolftaleína e a gente conseguia fazer uma solução de fenolftaleína e testar. Hoje a gente não consegue mais. Aí já tem outro indicador chamado alaranjado de metila, tá vendo aqui, ó? Que no ácido ele vai ficar vermelho e na base ele vai ficar alaranjado. E o azul de bromotimol, no ácido ele vai ficar amarelo e na base ele vai ficar azul, certo? Então, ó, outro indicador comum usado no laboratório é o papel de tornassol. Esse papel de tornassol é como se fosse aqueles papeizinhos que o pessoal coloca pra botar o perfume pra você sentir o cheiro, que a mulher fica no shopping, no centro, e aí vai pra você sentir o cheiro. Ele parece um papelzinho daquele, só que quando você coloca uma substância, se ele ficar azul, vermelha ou neutra, ó, ele é comercializado na cor azul, vermelha ou na cor neutra, na cor do papel, certo? E ele pode indicar se a substância é ácida ou base, certo? Chama-se papel de tornassol. Então, ó, comumente chamado apenas de pH, o potencial hidrogênico correspondente a uma escala numérica que indica o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade. Gente, alcalinidade e basicidade é a mesma coisa. Quanto mais alcalino o material for, mais básico é a propriedade dele, certo? A 25 graus, temperatura ambiente, os valores dessa escala variam de 0 a 14, sendo de altamente básico a altamente ácido, certo? A água pura pode ser considerada um meio neutro, porque o pH dela é 7. Então, ó, se vai de 0 a 14, a metade dele é 7. Então, o pH de uma substância é nula quando ela estiver em 7, certo? Então, dessa forma, os materiais apresentam valores de pH abaixo de 7 são ácidos. Então, de 0 até 6,9, não vamos ser tão, assim, a gente tem uma base muito forte, que é aquela que é 0, que são aqueles ácidos que só encostar corrói, e a gente tem ácidos extremamente fracos, exemplo, limão, laranja, certo? Que tem essa característica ácida, mas até faz bem para o nosso organismo. E acima de 7 são básicos. Como eu falei, a banana, ela tem a banana mais verde, ela tem uma característica básica, certo? Pelo seu sabor adstringente, mas só que se ela for muito acima de 7, pronto, eu vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente vê, as piscinas, ela tem que ter uma característica mais alcalina, mais básica, certo? Para poder a gente conseguir nadar nelas. As piscinas, ela tem uma característica alcalina, ok, gente? Então, ó, tá aqui. O papel, observe o esquema de pH e a cor que corresponde para o indicador universal, que é lá no papelzinho de tornassol. Então, se ele ficar muito roxo, significa que ele é altamente básico. Se ele ficar muito vermelho, altamente ácido. E se ele tiver aqui entre o amarelo e o verde claro aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai ser um meio mais neutro, ok? Então, aqui alguns exemplos, ó. Colocando aqui no sabonete. O sabonete ela é básico, para vocês que não sabem, certo? Ele tem um meio mais básico. É mais básico. E o limão, a laranja, ele tem um meio mais ácido, certo? Então, vamos dar uma continuada. Aqui é um experimento, certo? Aqui, localização e dissociação iônica.
ok? Vamos lá. Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra gente continuar. Aqui, gente, é um aparelho que mede o pH automático, certo? Digital. E é até mais prático que um papel tornassol e aí vai. Então, a ionização e dissociação iônica. O que é isso? Ionizar e dissociar, certo? Além do uso de indicadores, outra maneira de identificar os ácidos e as bases e analisar o que ocorre às substâncias que se desenvolvem em água. Os ácidos, por serem moleculares, ao dissolverem em água, originam-se íons que estavam presentes na... Vocês sabem que íons são aqueles átomos com propriedades positivas, né? Pronto. Então, que estavam presentes nas ligações entre os átomos de suas moléculas, certo? Esse processo é chamado de ionização. Ou seja, quanto mais íon uma solução tiver, mais ionizada ela vai estar. Observa a seguir o esquema que representa a ionização do ácido clorídrico, certo? Aqui, ó, que é o HCl. Então, o que é que acontece? Pegou um monte de ácido clorídrico e colocou na água. Na água. Então, tá aqui, ó, o HCl, que ele tá em forma de gás, certo? O ácido clorídrico, ele vem na forma de gás, reagindo com a água, H2O, ou seja, quando eu coloco... encho a água com gás clorídrico, certo? Ele vai me dar o H mais aquoso e o Cl menos aquoso. Ou seja, a gente ionizou, encheu de íons aqui, ó, o nosso amigão na água, certo? Ó, então a água ela vai quebrar o gás e vai separar os elementos, ok? Então, gente, vamos lá, já na base, em suas maiorias substâncias iônicas, quando entram em contato com a água, tem seus íons separados por um processo de dissociação. Observar a seguir no hidróxido de sódio, certo? Hidróxido de sódio. Então, ó, colocou o cara aqui, o hidróxido de sódio aqui como gás. Na verdade, aqui essa é a solução, colocou a solução, certo? No H2O e separou em sódio e hidróxido de oxigênio, viu, gente? Então, ele pegou e dissociou, separou. Aqui transformou em elementos únicos, aqui não, ele só fez separar a molécula de sódio com as moléculas de hidrogênio e oxigênio, ok? Então, gente, hoje é isso, nossa aula, ok? Nós continuaremos na próxima semana com a parte de sais e óxidos, que segue essa mesma linha de contrário com ácidos e bases, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês lá no grupo de WhatsApp e que vocês tenham uma excelente semana. É isso, obrigado e tchau, tchau.